Fala pessoal, muito boa noite, Danilo Martins aqui na área para os palpites deste domingão, dia 21 de agosto, menos jogos do que tivemos no sábado, porque as oportunidades estão mais escassas, tá certo? Podem ver que não tem jogo do Brasileirão aí, porque eu também não gostei de nada, então nós vamos com 5 jogos de diferentes ligas da Europa, e isso não é proposital, tá? Aconteceu por acontecer, analisei os jogos e achei alguns valores interessantes nessas 5 partidas que estão na sua tela: West Ham e Brighton, Bolonha e Hellas Verona, Frankfurt e Caen, Colônia, Clermont e Nice e Casa Pia e Boa Vista. Eu não sei se é Pia ou Pia, eu acho que é Casa Pia, mas enfim. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo, inscrever no canal porque é muito importante a sua presença aqui, e vamos lá para o vídeo. Começando com o jogo que eu mais gosto desses 5 aqui, West Ham e Brighton. O que acontece? Hoje o West Ham é um time que tem dinheiro, né? Sempre teve dinheiro, mas é um time que tem dinheiro e sabe gastar. Foi ao mercado, contratou jogadores de grande nível, investiu muito dinheiro em poucos nomes e tem um time que pode dar um caldo interessante tanto na Premier League quanto na Conference League. É verdade que começou com 2 derrotas aqui na Premier League, mas isso aqui também é uma amostragem muito pequena e não dá para julgar o time por 2 jogos, até porque um desses 2 jogos foi contra o Manchester City. O Brighton, na minha visão, é um time que é para ficar daqui até aqui, não é um time para cair, mas também não é um time para brigar lá em cima. Então, por isso, como eu julgo o West Ham um time mais interessante do que o Brighton, eu vejo o DNB do West Ham como uma boa oportunidade em seus domínios, pagando 1,65. Eu acho que vocês conseguem encontrar esse DNB até 1,70 em algumas casas, tá certo? Então eu vou nesse DNB a 1,65 com uma unidade, porque eu tô bem confiante. Eu tô muito safe nesses jogos de ligas europeias, mas nesse jogo aqui eu tô muito confiante que o West Ham não sai como perdedor amanhã e ele consegue uma vitória aqui, na minha visão, por 2-1, 2-0 aqui em cima do Brighton, tá? Então eu vou nesse DNB porque eu tenho a proteção do empate e vejo o West Ham vencendo a partida. Passando para a Liga Italiana, nós teremos Bolonha e Hellas Verona. Essa daqui é uma aposta um pouco mais arriscada. O que acontece? São 2 das equipes que menos investiram na competição. Na minha visão, o Hellas Verona até está um pouquinho abaixo do Bolonha, mas colocaram um DC do Bolonha, um DC do Hellas Verona contra um Bolonha cheio de problemas, que vai demorar muitas rodadas para se encaixar e que tem alguns problemas defensivos crassos. Acaba deixando aqui o DC do Hellas Verona de valor. Talvez na 20ª rodada eu não faria essa bet, mas como é início de campeonato, as equipes estão se ajeitando, os dois estão numa proximidade bacana e são equipes que podem ali cair de divisão esse ano, brigar para não cair, então eles estão ali no mesmo patamar. Eu vejo o DC do Hellas Verona um pouquinho exagerado. Esse jogo aqui, na minha visão, não deveria estar em 2,15 para o Bolonha, deveria estar ali na odds de 2,30, 2,40 para o Bolonha, dando ali no máximo mais 0,25 para o Hellas Verona. Como não está possibilitando a entrada no mais meio, né, no dupla chance do Hellas Verona, eu vou com meia unidade nessa aposta. Ou seja, nós vamos no dupla chance do Hellas Verona com meia unidade somente, tá? Porque eu não estou tão confiante. Eintracht Frankfurt contra Caen, um jogo muito interessante porque simboliza basicamente os últimos confrontos do Eintracht Frankfurt que não têm sido bons, com um Caen que é promissor, mas que também não tem sido um grande time, né? Para vocês terem ideia, o Frankfurt é o atual campeão da Europa League, mas tomou uma sapatada do Bayern de Munique na primeira rodada por 6-1, perdeu do Real Madrid na Supercopa da UEFA, e o Caen, por sua vez, foi eliminado da Copa da Alemanha, da DFB Pokal, por um time que eu não lembro, mas que não era grandes coisas, e também perdeu o primeiro confronto de ida pela Conference League, se eu não me engano, ou pela Europa League, para o Molfehérvar da Hungria. Seja uma ou seja outra competição, é uma derrota em casa muito ruim, tá? Então, por isso, são 2 equipes que estão no mesmo nível em termos de fase. Só que o Frankfurt é uma equipe muito mais coesa para esse confronto. É um time que, no longo prazo, deve sair dessa má fase e deve alçar voos importantes. Eu não vejo o Frankfurt com um timaço, mas atrás de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, é um dos principais times hoje da Bundesliga, talvez ali com o Wolfsburg, talvez. Então, por isso eu gosto desse menos 0,25 do Frankfurt a 1,81. Eu não vejo o Frankfurt perdendo em casa amanhã, vejo empatando, então tem uma proteção boa.
Eu tenho o menos 0,25 do Frankfurt. Claro que eu queria o DNB do Frankfurt, seria um sonho, mas eu não tenho. Mas eu ainda acho o menos 0,25 de valor, então por isso eu vou a 1,81 no menos 0,25 do Frankfurt. Para mim aqui a precificação seria em torno de 1,80, 1,90. Estão dando 2,5, 2,10 no Eintracht Frankfurt, então por isso eu vou nele, beleza? Com meia unidade. Vamos mais com calma aqui, vamos com meia unidade. Clermont e Nice. Jogo pela Ligue 1 do Campeonato Francês. O Clermont é uma das equipes que são uma das mais instáveis na competição, porque ora faz grandes jogos, ora faz jogos ruins, né? Foi assim contra o PSG, tomou 5-0 em casa, mas depois se recuperou num jogo até que eu tomei head nesse Hans aqui, ganhando por 4-2. Acontece que o Nice é um dos times que mais se preparou para a competição francesa entre os times de menor porte. Contratou o Schmeichel por seu gol, por exemplo, um goleiro que é muito seguro, que ainda não conseguiu passar um jogo sem tomar gols, mas é um goleiro muito seguro e tem um time satisfatório. Eu sei que a partida será na casa do Clermont, e o que deixa a partida um pouco mais difícil para o Nice, mas aqui eu ainda vejo o Nice vencendo a partida com uma certa tranquilidade. O Nice tem mais time, o Clermont é um time atrapalhado, defensivamente muito ruim, tanto que tomou 7 gols em 2 jogos, e só o fator casa aqui não me convence de, por exemplo, foldar uma entrada no Nice. Tá, então eu pego uma unidade que eu tô confiante no menos 0,25 do Nice aqui nesse confronto. O Nice para mim vence essa partida e vence ali com uma certa tranquilidade, jogando um bom futebol contra o Clermont, e por isso eu vou com uma unidade. Então nós temos uma unidade no West Ham, meia no jogo do Bolonha com o Hellas Verona, meia no Frankfurt contra o Caen e uma unidade no Nice menos 0,25 por enquanto. Por enquanto, porque vamos para o jogo do Casa Pia contra o Boa Vista, jogo pela primeira divisão de Portugal. Casa Pia contra Boa Vista. O Casa Pia, se não me engano, volta depois de 83 anos a disputar o primeiro certame da Liga Portuguesa, e o Boa Vista vem num projeto muito bacana, venceu os 2 primeiros jogos e quer se reencontrar a ser aquele time que era no início dos anos 2000, quando foi campeão português e teve ali momentos de glória muito forte em termos de futebol português, porque sempre tem uma dominação muito grande de Porto, Benfica e Sporting. O Boa Vista, na minha visão, é um time que está um degrau acima hoje das equipes medianas de Portugal, ao contrário do Casa Pia, que vai ter muito trabalho se quiser continuar na Série A, na primeira liga de Portugal, porque é um time que contratou muitos jogadores, só que são contratações a esmo, que não trazem tanta evolução para o time assim. O que eu vejo aqui, o Casa Pia é colocado como favorito, e eu não vejo nenhuma justificativa de você pôr o Casa Pia favorito nesse confronto, a não ser pelo fato de jogar em casa. E como eu sou um exímio apostador de visitantes na Europa, porque eu acho que o fator casa na Europa não conta tanto, principalmente nas primeiras ligas, eu vejo mais 0,25 do Boa Vista, pagando 1,79 como uma boa oportunidade. Como é um confronto entre duas equipes medianas, eu não sei também o que esperar muito desse Casa Pia ainda, apesar das prévias indicarem um time fraco para a atual temporada, eu vou com meia unidade apenas nesse confronto, mas vou nesse mais 0,25 do Boa Vista a 1,79, porque parece uma aposta interessante. Em diversos cenários eu vejo o Boa Vista vencendo e empatando, e em poucos eu vejo o Casa Pia sendo vencedor, então por isso eu não posso aceitar o Casa Pia como favorito nesse confronto, tá bom, galera? Esses são meus vídeos, esses são meus palpites para hoje, desculpa, para os confrontos de West Ham e Brighton, Bolonha e Hellas Verona, Frankfurt e Caen, Clermont e Nice e Casa Pia e Boa Vista. E é isso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e boas apostas para esse domingão, sempre com muita consciência. Tchau, tchau!